Olá pessoal, bem-vindos. Aqui é o Space Bar, o podcast do Venturos. Eu sou o Antônio, sou designer aqui. Temos também o João. Eu sou o João Anunciação, sou desenvolvedor aqui no Venturos e hoje nós temos os nossos convidados, Anselmo e Sato. Sato, por favor, se apresente. Bom, sou o João Sato, sou superintendente do Venturos. Já estou aqui há quase 18 anos no Venturos, né? Mas também tive uma passagem pelo Venturos enquanto eu trabalhava em São Paulo. Temos também o Anselmo. Anselmo, você poderia falar um pouco de você? Claro. Olá pessoal, eu sou o Anselmo, sou gerente executivo aqui no Venturos. Estou aqui há um pouco mais tempo do que o Sato, tenho 22 anos de Venturos e fico muito feliz pelo convite de vocês para participar do Space Bar. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom, por favor, Antônio, por que estamos aqui hoje com o Sato e Anselmo? Bem, a gente está aqui para falar um pouco então da história do Venturos, né? Então nós contatamos vocês porque vocês têm bastante tempo de casa e também estão em cargos altos aqui, então sabem um pouco do funcionamento da empresa. Então eu queria que vocês falassem um pouco assim da história do Venturos e um pouco da sua história também no Venturos, se pudessem. Tá. Bom, para falar um pouquinho da história do Venturos, né? Eu vou começar já por quem fundou o Instituto, né? Que foi a Ericsson. Trabalhei alguns anos na Ericsson, trabalhei 17 anos na Ericsson em São Paulo e trabalhei inclusive na área, né, no departamento que deu origem ao Instituto lá em São Paulo, que é a área de desenvolvimento. Então em 95 eu não estava nesta área de desenvolvimento, eu já tinha saído tinha ido para uma outra área de implementação de produtos de rede inteligente. Mas eu tinha muito contato com o pessoal de desenvolvimento ainda, né? E naquele ano de 95, então, a Ericsson, em função até dos incentivos da lei de informática, ela fundou um instituto próprio, que na época se chamava Informati. Então, o Informati nasceu em 95. Parte do time que trabalhava nessa área de desenvolvimento na Ericsson em São Paulo foi deslocado para o Instituto. Então ele nasceu, o primeiro endereço do Informati foi em Barueri, não sei se todos sabem disso, mas foi Barueri. Depois de Barueri teve todo um trabalho da Ericsson de trazer o Instituto para Indaiatuba. Então teve uma passagem, né, por Campinas na época, até que o site lá de Indaiatuba ficasse pronto. E aí passaram então a ter todo o ambiente lá, né, de desenvolvimento lá em Indaiatuba. Aí eu acho que foi a época que o Anselmo se juntou também ao time lá. E eu fiz esse acompanhamento, né, de uma certa distância, porque eu tinha ainda os amigos, né, que trabalhavam nessa área de desenvolvimento, então nós trocávamos informação. E depois, em 2003, aí um grupo lá que trabalhava na Ericsson em São Paulo, ele passou a pertencer também ao Informati da época. E eu estava naquele grupo. Então eu fiquei um ano e alguns meses como Informati, mas trabalhando em São Paulo e o outro time trabalhando em Indaiatuba, né? E aí depois eu teve uma pequena interrupção, todos que estavam em São Paulo deixaram de ser Informati, continuaram como Ericsson lá em São Paulo. E aí depois, em 2004, fim de 2004, eu me juntei ao Venturos lá em Indaiatuba. Ainda era Informati, né? Ainda era Informati. E depois, em função até de uma necessidade que a própria Ericsson entendeu, né, que era melhor que houvesse um distanciamento, uma separação entre o que era a área de desenvolvimento Ericsson e o que era a área de desenvolvimento do Informati. Então foi feito um trabalho de separação e nessa época que foi criada uma nova estrutura organizacional dentro do Instituto e aí então foi feito um trabalho de mudança, inclusive a mudança da marca. Então em 2005 o Informati deixou de se chamar Informati e passou a se chamar Venturos.
Então teve até uma festa de lançamento da marca, né? Foi em outubro de 2005, foi um evento bem legal e bem marcante para todos, né, dentro do Instituto. E em 2006 nós mudamos para Campinas, saímos do site de Indaiatuba e viemos para Campinas. E aí em Campinas o nosso site era ali na Norte Sul, dentro do prédio da Trade Tower. Um tempo depois o Venturos cresceu bastante e não tínhamos como acomodar todo mundo dentro do Trade Tower. Nós alugamos um outro prédio que fica quase em frente ali, o Trade Tower, prédio Avenida. Então nós tínhamos 2 prédios, aquele prédio Avenida basicamente com projetos da Sony Ericsson na época e os projetos da Ericsson e de alguns outros clientes ficavam no Trade Tower. Depois, em 2009, nós viemos para este site aqui, né, da Globotech, onde nós estamos até hoje. A minha jornada começa no Informática em 2000, quando eu fui contratado, já para o site de Indaiatuba. Mas a minha surpresa foi chegar no site e não ter site. Falei, tem alguma coisa estranha nessa empresa. Mas o Informática ainda tinha um escritório aqui em Campinas, um prédio próximo aqui onde a gente está hoje. E ficamos um pequeno período aqui em Campinas. E logo o site de Indaiatuba ficou pronto. 2001, mais ou menos, ele ficou pronto. Mas a inauguração formal foi em 2003. Então ficamos um tempo ainda com essa ideia de obra, finalização de espaço, prédio. Em 2003 que teve a oficialização do site, né? Mas eu iniciei no Venturos Informática como desenvolvedor, trabalhava para a conta da Ericsson, ainda no finado programa do AXE na parte de tarifação, né? Antigo charging na época. E o Venturos foi crescendo, as oportunidades foram aparecendo, eu fui evoluindo também como profissional, carreira e tudo mais. E depois se junta aí com a história do Sato, né, quando ele começou em 2004 ainda. A minha primeira oportunidade como líder de time, como gestor, efetivamente, foi quando houve a necessidade da separação entre a gestão dos projetos em si, né? Eu estava responsável por um grupo de desenvolvedores e acabei assumindo ali uma área um pouco maior, com essa ideia de ter um grupo dentro da Ericsson e um grupo dentro do Informática. E eu fiquei com a responsabilidade do grupo dentro do Informática, que depois virou Venturos, depois veio para cá. Estamos aqui até hoje. Sim. Legal. Eu, quando eu entrei no Venturos, realmente eu conheci o Anselmo nessa fase aí, no projeto da Ericsson, e ele foi meu primeiro gerente aqui no Venturos. Desde então, continuei muitos anos, né, bastante tempo nesse projeto, teve diversas mudanças, mas é interessante ver como o Venturos mudou o perfil de lá para cá. Eu, que estou há bem menos tempo que vocês, percebo essa mudança. Então, fico curioso de saber como que vocês perceberam essa mudança no estilo do Venturos, como ele era antes, para hoje, como ele é hoje. O que vocês notariam de mais diferente que a gente tem hoje no Venturos, que há tempos atrás era incabível? Bom, vou colocar a minha visão ligado à evolução, assim, né? De certa forma, o Venturos antes tinha um cliente só. Então era natural ter uma proximidade muito grande com as características desse cliente. Então era quase que um espelho, né? A partir do momento que temos uma nova marca, né, o Venturos se abre ao mercado, pensando em novos clientes, pensando em novas oportunidades, a gente começa então a criar o nosso jeito de ser, né? E aí cada cliente novo, cada nova oportunidade, meio que vai mudando o nosso DNA, né? E a gente vai entendendo o que o mercado precisa, o que os nossos clientes procuram, o que a gente entende de qualidade para o time que vai trabalhar com a gente. Isso vai criando uma identidade, vai criando um jeito Venturos, né?
uma forma Venturos de trabalhar, de agir, de entender como a tecnologia muda as nossas vidas, como os clientes esperam que a gente trabalhe em parceria com eles, né? Eu acho que desde o começo, os novos clientes que entraram sempre trouxeram muito essa visão de parceiros, né? E isso é algo muito ativo no Venturos hoje, né? Então, se você olhar lá atrás, era quase que um espelho. O que um fazia, o outro fazia. Hoje não, hoje é meio que a gente faz junto. Então não cabe mais, talvez, hoje no Venturos, uma ideia dessa de que, olha, o que o meu cliente faz é o que eu vou fazer, né? Exatamente igual. Não, a gente vai fazer junto. E fazer junto tem um pouco de cada um, né? Um pouco do que o Venturos pode contribuir e um pouco do que o cliente pode contribuir. Então, respondendo a sua pergunta, eu iria nessa ideia de que não cabe mais essa ideia de que o Venturos simplesmente é um espelho, um mero executor, sabe, que simplesmente vai lá e faz, está aqui, obrigado. Não, o Venturos quer contribuir, o Venturos quer agregar. Foi encontrando o jeito Venturos de ser ao longo do caminho. Ao longo né? do caminho e, sabe, se ajustando, se modificando, mas muito com essa ideia de que, olha, eu vou ser um parceiro do meu cliente, não vou ser um executor. Né? Sim. A evolução feita em mutações, Você né? vai se ajustando, você vai... Eu acho que isso tem até a ver um pouco, assim, as pessoas às vezes me perguntam, onde você trabalha? No Venturos. Eu falo, é um ICT. E algumas pessoas falam, é uma consultoria. Eu falo, não, é um ICT, diferente de uma consultoria. Eu já trabalhei em consultoria e é bem diferente. E vocês mesmos falaram, o Venturos era um ICT. E tem gente que não entende o que é um ICT. Vocês poderiam explicar mais ou menos assim, qual que é a diferença? Eu gosto de explicar, de falar, olha, a gente trabalha com inovação, a gente é obrigado, de certa forma, não que a gente não goste, mas a gente é obrigado a entregar a inovação, nosso cliente é obrigado a comprar inovação, mas isso é uma forma muito resumida. Vocês poderiam dar assim, mais detalhes de como que é e como que isso afeta o jeito Venturos de ser? Bom, esse é um tema um tanto quanto complicado, mas é legal que a gente está falando um pouquinho da história do Venturos e acho que entendendo um pouquinho da história do Venturos a gente consegue entender o que são esses termos, né, essa terminologia e como a gente se apresenta ao mercado. Então, o Venturos ele nasceu em função de uma lei de incentivo, que é a lei de informática, que hoje 80% dos projetos que rodam dentro do Venturos têm um incentivo de lei de informática, né? E dentro desse sistema, né, de lei de informática, todos os institutos que trabalham, né, debaixo dessa lei de informática, eles são conhecidos como ICTs, são instituições de ciência e tecnologia. E você tem as ICTs públicas, né, que são as universidades normalmente, e você tem as ICTs privadas. E o Venturos é uma ICT privada, porque ela não tem nenhuma ligação, né, com entidade pública. Então é uma ICT privada. Então essa questão, né, de se ela é uma ICT, se ela é uma empresa de consultoria ou não, isso tudo depende para o público que a gente vai se dirigir. Isso até a gente conversa, é um desafio, né, para o pessoal da área comercial. Ele precisa saber, né, o cliente com que ele vai conversar, para ele saber como que ele aborda, como que ele se apresenta, né, o que ele mostra, né, sobre o Venturos. Então, se for uma empresa que vem atrás do Venturos para ter informações sobre projetos incentivados, né, o que ela quer usar o incentivo da lei de informática, então essa abordagem de ICT ela é muito bem entendida e ela é bem aceita, porque o Venturos tem quase 27 anos como instituto, como uma instituição de ciência e tecnologia. E até mesmo dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, quando você fala, eu sou de uma ICT, todo mundo entende. Então, se você está nesse ambiente, a melhor forma de você se comunicar, né, sobre o Venturos seria dizer, o Venturos é uma ICT privada. Mas começamos um trabalho também, né, de tentar sair um pouquinho de projetos incentivados, né, até mesmo por uma questão de continuidade do Venturos. Então, o Venturos ele quer também ter clientes que não dependam só de lei de incentivo. E aí, quando você vai conversar com esse outro cliente de uma outra necessidade, se você fala que o Venturos é uma ICT, ele provavelmente não vai entender.
puxa, uma ICT, mas o que é uma ICT? Né? O que faz isso? Então, dependendo, a gente se posiciona como uma empresa de desenvolvimento, uma empresa que cria soluções, uma empresa de inovação, e dependendo da necessidade, até como uma consultoria dentro dessa área de pesquisa e desenvolvimento, ou com uma outra necessidade que o cliente precisa. Então, por isso que fica essa confusão e depende do público em que a gente vai abordar. E até para o pessoal de marketing fica um desafio, né? Como que o Ventura se posiciona no mercado. Então, a gente tem feito todo um trabalho para não nos posicionarmos como ICT, porque a gente quer ser o genérico suficiente para poder atender qualquer tipo de empresa que venha a precisar de uma solução com tecnologia. Acho que o ponto importante que o Sato comentou, se pudesse, de certa forma, dar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente não deve ficar preso a o Venturus é uma ICT, o que é uma ICT, para que serve uma ICT, como sobrevive, como, né, se reproduz. Não é essa a ideia. A ideia o Venturus quer ajudar os seus clientes a atingir aquilo que provavelmente outras empresas não vão conseguir atingir, não vão conseguir fazer. Né? A gente até comenta internamente a ideia de criar o que ainda não existe. Então isso é um desafio. Isso tem muita conexão com inovação, isso tem muita conexão com ouvir o nosso cliente, né? Ajudá-lo a endereçar a dor que ele precisa efetivamente trabalhar. Então, acho que, mais uma vez, a mensagem fica nessa ideia de que, sim, somos uma ICT? Somos, mas também somos uma empresa sólida, que trabalha com inovação, que ajuda os nossos clientes, que tem oportunidades para os nossos colaboradores. É isso que a gente tem que, de alguma forma, começar e continuar a fazer, porque em determinados momentos nós vamos usar o selo ICT, mas os outros não significa nada. Até entendo assim, então começou realmente com uma ICT, então era realmente ICT e realmente agora está ampliando, até tem atuação de consultoria, como vocês falaram, outras, mas talvez o ter começado como ICT, vocês acham que ajudou a moldar um pouco da cultura até tudo bem, vamos vender como consultoria, vamos vender como empresa de desenvolvimento, mas a inovação, talvez ali a parte de pesquisa até está no nosso sangue, né? Acho que a origem, sem sombra de dúvida, reflete, né, no dia de hoje. Né? Ter nascido como uma ICT reflete hoje nessa busca por inovação, por algo que não existe e você procurar por isso, sem sombra de dúvida. Né? Mas o que moldou a gente no fundo, foram essas oportunidades, esses clientes que foram aparecendo, esse conceito de estarmos juntos e, né, vamos levar o nosso cliente até onde ele quer, que fez com que a gente, de alguma forma, chegasse onde a gente chegou. Né? Sim. Quando eu entrei no Venturus, a primeira coisa que disseram para me explicar o que era o Venturus, a gente é um instituto de inovação sem fins lucrativos. E você fica um pouco perplexo com isso, né? Uma empresa que existe, mas não tem fins lucrativos. Eu vejo que essa mentalidade que o Venturus, mesmo se distanciando do papel exclusivo de ICT, prestando outros tipos de serviço, mas continua sem fins lucrativos, permite que o Venturus sempre faça um reinvestimento dentro de si mesmo para crescer, para trazer mais tecnologia, para trazer mais expertise, onde a gente gosta de trabalhar, onde a gente sabe trabalhar bem. Vocês acreditam que talvez isso seja um diferencial para o Venturus, para que a gente, pelo menos no tempo que eu acompanho o Venturus, a gente ter sido tão sólido, mesmo em cenários adversos, como a gente passou? Porque uma coisa que foi muito marcante para mim, quando eu entrei no Venturus, logo em seguida veio a crise de 2008, que foi quando eu entrei no Venturus. Então, eu percebi que, apesar das dificuldades que a gente teve naquela época, o Venturus ainda se saiu muito bem. Apresentou uma resiliência, uma solidez também, em diversos aspectos. Talvez não só por esse fato, mas eu acho que um fato que é bem característico do Venturus, né, de ter essa oportunidade de não ter os fins lucrativos e poder usar o retorno que a gente consegue com projetos dentro do próprio instituto, né? Aí só explicando, né? Por que o Venturus é uma instituição sem fins, o termo correto seria sem fins econômicos, né? Na realidade, isso é
é uma necessidade. Isso aí faz parte assim, dos requisitos para que uma ICT possa receber projetos incentivados de lei de informática. Então, isso foi uma necessidade já do nascimento do Instituto, que se ele não fosse assim, ele não poderia receber o credenciamento do Ministério para receber projetos incentivados. Tá? Por um outro lado, isso também ajuda o Instituto, porque nós não temos um dono propriamente. Temos a fundadora, que foi a Ericsson. Hoje ela nem atua mais dentro dos conselhos, então assim, ela não tem participação dentro da gestão do Instituto. Mas temos outras empresas, porque o Venturos, a natureza jurídica do Venturos, ela é uma associação de empresas, né, sem fins econômicos. Basicamente todas as associações no Brasil, elas têm essa característica de ser sem fins econômicos. Assim como um clube, né, um clube privado e tudo mais, essas associações elas nascem já com essa característica, sem fins econômicos. Então ela é um conjunto, seja de empresas, seja de pessoas físicas, em que ela, mesmo que ela tenha receitas, ela tenha resultados ali, ela não é, esse resultado, né, ele não é distribuído com os associados. Ele fica para ser reinvestido na própria associação. Então, essa é uma parte interessante, né, para o Venturos, pelo modelo que o Venturos tem. O fato de sermos sem fins econômicos, todo o resultado positivo de superávit de projetos e de toda a operação do Venturos, ele é reinvestido no próprio Venturos, para que ele possa, então, para que o Venturos possa ter todos esses programas, todas essas ações que nós fazemos, porque tudo isso aqui custa. Tudo isso aí tem que ter dinheiro. Se não tem dinheiro, a gente não tem como executar, né? E como você falou, né, sobre as crises, o que eu diria assim, o Venturos passou pela crise e a gente conseguiu, né, ficar bem depois, mas não foi pelo fato dela ser sem fins econômicos. Acho que foi tudo uma luta que nós tivemos aí. Tem todo o pessoal que está junto comigo desde 2011, né, fazendo essa batalha aí para a gente conseguir trazer o Venturos no que ele é hoje. Então é mérito de toda a equipe gerencial e todo mundo que nos ajudaram a trazer o Venturos até aqui. Então acho que esse é o mérito. E através disso também, em função acho que de tudo isso, né, é que se criou a cultura do Venturos. A importância que nós damos para as pessoas, a importância que nós damos para a questão da inovação, de como nós queremos crescer. Então, tudo isso, até o fato de não termos, né, uma empresa gestora que impõe certas situações para o Venturos. Ou mesmo um dono, né, que impõe, até um dono nos dá a liberdade de poder, né, definir critérios. Até o nosso conselho, eu acho que é fantástico, o conselho ele dá muita liberdade para a gente poder criar as ações e até criar o nosso direcionamento, para onde que a gente quer ir. O conselho dá bastante liberdade nesse sentido, lógico, desde que tenha a coerência. Tem um alinhamento, né? É o alinhamento. Mas o bom é isso, que o conselho também não chega, não faz imposição, ele deixa a gente bem à vontade para poder definir. Inclusive, toda essa estrutura que foi criada agora, né? O Venturos não tinha uma área de marketing, agora tem. Então, o Venturos não tinha essa estrutura que ele tem hoje, né, de área de tecnologia, área de marketing, os heads de tecnologia, as comunidades. Então, tudo isso foi criado, né, pelo time e tudo isso com o respaldo do Conselho, o Conselho permitindo todo esse investimento que era para o bem do próprio Venturos. E o investimento vem do resultado que a gente continua dando ano a ano. Então, você falou dos fins lucrativos, que o correto é fins econômicos, né? Mas continua dando resultado. Né? E o resultado vem com essa estratégia de para onde a gente vai crescer ou como a gente vai crescer. Sem, nesses anos todos, deixar de olhar para os nossos colaboradores, quem está aqui com a gente.
A gente não quer, de certa forma, falar, olha, vamos crescer absurdamente, sabe, números grandes todo ano, para no ano seguinte acontece um problema econômico que vem de algum lugar e simplesmente abala a nossa estrutura e a gente tem que, de certa forma, desfazer do time, dos projetos, do que a gente está fazendo. Então, a nossa estratégia vai muito em criar essa solidez para garantir exatamente essa tranquilidade. Uma coisa até curiosa é porque eu entrei no Venturos, foi por acaso assim, logo, não diria que é no começo, mas seria no início ali da pandemia, né? E, na verdade, antes do Venturos eu já trabalhava mais de um ano remoto, então eu já tinha o hábito do trabalho remoto, só que aí o engraçado é que os nossos clientes, eles não tinham o hábito do trabalho remoto, então às vezes assim, eles achavam que o fato de eu estar trabalhando remoto, eles podiam me ligar à meia-noite, essas coisas assim, do tipo, tá trabalhando de casa, né, domingo. E eu entrei no Venturos e realmente, assim, apesar da empresa ter acabado de entrar no sistema remoto, a cultura parece que já foi adequada muito rápido. Mas foi um trabalho, né? E hoje o Venturos tem o híbrido, tem o remoto, tem o presencial, tem pessoas que preferem. Mas como que foram esses desafios, assim, não só do trabalho remoto, eu entendo que foi causado pela pandemia, mas quais que foram esses desafios ao longo, assim, da história do Venturos que vocês acham que foram moldando, assim, aos poucos? Hoje o trabalho remoto faz parte da cultura, né? Mas hoje tem outros também. Tem. Hoje o trabalho remoto faz parte. A gente, hoje, na realidade, discute o que vem após o trabalho remoto. Que tipo de mudança a gente, de alguma forma, pode imaginar nesse ambiente, né? Mas, olhando para o passado, acho que não dá para pensar num desafio que dá aquele frio na barriga pensando que você vai se abrir para o mercado para atrair novos parceiros, né? Antes você tinha a Ericsson, que aquilo que não era uma zona de conforto ali, né? Uma empresa, né, multinacional, que te dava, de certa forma, uma visão mais simples ali de como as coisas iriam acontecer, para um ambiente, né, olha, vamos para o mercado e vamos descobrir o que a gente vai conseguir com isso, né? E esse, de certa forma, é o primeiro desafio. O segundo desafio é, à medida que essas pessoas novas vão entrando, a gente tentar manter aquilo que a gente considera como uma prática que é boa, que faz sentido, que o Venturos é assim, né? Então, atrair esses talentos ali, mas que estejam próximos do que a gente acredita também é um desafio. E até hoje, pensando nas vagas que a gente tem aberto, não dá para falar, olha, traz aí qualquer um, tá passando aqui na frente, vamos em frente. Não, né? Então tem esse desafio, tem esses desafios. Eu acho que tem um outro desafio interessante que é a evolução constante, né? O Venturos tem que ter um olhar, o que tem de novo, o que o mercado, de certa forma, está evoluindo, está estudando, está mostrando, né? A gente tem áreas hoje dedicadas a isso, como o Sato falou, exatamente para falar assim, bom, o Venturos vai ficar para trás? O Venturos vai ficar talvez com um legado aí, já com coisas obsoletas? Não, né? O Venturos tem que olhar para frente. Como inovação, a gente tem que ter um pezinho lá, entender como é que é isso. E não só entender, mas falar, bom, eu tenho que trazer isso para dentro. Como trazer? Como aproximar essas pessoas? Como evoluir o time? A gente discute isso. Tem uma evolução natural, que é você ir lá e traz a pessoa. Esse cara é o especialista, traz aqui e resolve. Mas na maioria das vezes a gente não faz isso, né? Vamos evoluir o nosso time. Vamos fazer com que as pessoas aprendam. Vamos fazer com que as pessoas entendam, né? Uma iniciativa hoje forte que a gente discute é exatamente a parte do educação, né? O Venturos Educação, né? O VNT School hoje é uma frente nossa importante que a gente quer, através do investimento, do resultado, né? Transformar isso em conhecimento aqui dentro. Para os ventureiros e para o mercado, por que não? Né? Também é um papel da ICT, se você for olhar o conceito que o governo, de certa forma, olha, o incentivo também tem que ir por quanto que a sociedade recebe desse retorno, né? Então a gente também tem que pensar nisso. Então, listei aí para você alguns desafios, acho que dessa forma é a minha visão. Sato, se você quiser acrescentar algo. Acho que complementando aí, é um desafio muito grande para a gente, né, na questão de manutenção da cultura, né? Porque quando você tem muita gente nova entrando e a grande maioria trabalhando de forma remota, antes era mais fácil, antes você tinha proximidade com as pessoas, então para você fazer um trabalho, para você criar, né, os rituais, né, que nos ajudam a manter cultura e tudo mais, era mais simples. Hoje não, hoje a gente tem que atender todos os públicos, né? E manter esses rituais para a gente manter a nossa cultura ou até aprimorar a nossa cultura é um desafio muito grande.
Então, e passa também pela escolha dessas pessoas novas que estão entrando, né? Até para a gente tentar identificar, será que eles têm os mesmos valores que nós prezamos dentro do Venturos? Porque se não tiver, já começa já não acertar a engrenagem já logo de cara, né? Então a gente precisa acertar na escolha. E esses desafios todos, né, que a gente tem, a gente está constantemente falando sobre isso, né, trazendo como parte da estratégia. E nesse trabalho de cultura que nós fizemos lá em 2019, aí que nós definimos, né, os pilares, né, de atuação do Venturos, até para a gente poder fazer um bom trabalho. Então, de aprendizagem, então nasceu o BNT School e a gente espera investir bastante nessa área. No pilar de resultado, que também eu acho que a gente está fazendo bons trabalhos aí na questão na área de operações, como é que a gente pode estar sempre melhorando. E o pilar do propósito. Então, esse ano aqui a gente está fazendo um trabalho também de rever, né, nosso propósito, ver como que a gente casa isso com o nosso posicionamento, para dar uma mensagem um pouco mais simples, mas que seja bem alinhada com o que nós desejamos. Então, essa questão de cultura é uma coisa constante. Tem que estar sempre revisando, sempre olhando, para que a gente não deixe ela de lado, porque se deixar ela de lado, a coisa começa a ir para um caminho que talvez não seja desejado por nós, né? Então, a gente está sempre olhando. E, de vez em quando, a gente brinca também, né? A questão de tudo que a gente quer fazer depende de verba, depende de dinheiro. Então, eu acho que... E agora a gente está entrando numa fase agora do ano em que todo o time gerencial começa a pensar nas ações e nas verbas necessárias para a realização dessas ações, né? Então, a gente está trabalhando no orçamento do ano que vem. Então, como que a gente prevê tudo, como que a gente coloca tudo ali. E o desafio todo é chegar, fechar os números e ver lá, cabe? Dá para a gente bancar tudo isso? Então, acho que esse trabalho todo que nós desenvolvemos, né, até agora, nos deu assim, um fôlego legal e uma saúde financeira que nos permite investir. E a gente não está investindo só aqui internamente. Então tem o Data Lab, que foi comunicado na live, né? O HANAS, que é o nosso primeiro produto em parceria junto com a PUC, que está nessa área de dados da área da saúde. Então, um belo de uma iniciativa e que também atende ao que o Venturos entende como necessidade para retorno para a comunidade, né? Para a sociedade. E tem outros projetos também, tem o do mercado do carbono, que ele não deslanchou ainda, mas a gente está lá insistindo, investindo, para ver se a gente consegue realmente colocar mais um trabalho aí que vá realmente atender a necessidade da sociedade, da comunidade e alinhado com o programa de ESG, que a partir do ano que vem a gente vai ter um tema estratégico já focado mais para essa área. Então, esse é uma das ações, né, que Venturos, como uma instituição, né, que ela tem como um dos objetivos, né, ganhar competência em novas tecnologias, mas também ela tem uma responsabilidade de fazer com que essa tecnologia chegue até as empresas e até as pessoas, né, na sociedade. Interessante, Sato. Quando você comentou a respeito, por exemplo, do mercado carbono, que ainda não deslanchou, é sempre interessante ver como muitas empresas elas precisam executar iniciativas de inovação e a inovação sempre tem um risco, porque envolve incertezas, não sabe o que vai dar certo, o que não vai dar, e muitas vezes as empresas não podem se dar ao luxo de testar e errar com tanta frequência, que eu acho que é o que o Venturos tem grandes oportunidades de testa tecnologias novas, testa inovação, vê o que dá certo, o que não dá. Surgiu alguma tendência, alguma coisa, o Venturos já está à frente, ganhando competências, não sabe se vai vingar ou não, né?
Então, traz mais segurança para as empresas quando elas querem algo vir no Venturus, né? Porque já sabe que o Venturus já deu o murro em ponta de faca, já testou, já apanhou, e aí consegue executar mais inovação com mais segurança. O mercado carbono envolve muitas incertezas, a gente viu muita coisa de inovações como o blockchain também, que ainda não deslanchou 100%. Então, é um ponto, eu acho que é muito chave, né, para o sucesso do Venturus hoje. Dito isso, o braço mesmo da entrega, né, de educação, como o VNT School, que a gente fala, ele entrega para a sociedade, mas o Venturus também se beneficia com essa iniciativa, porque tem uma escassez de pessoas disponíveis para absorver essa tecnologia nova, e o Venturus está aqui capacitando e às vezes também absorvendo, né, se retroalimentando com essas pessoas capacitadas. Tem spoiler de outras iniciativas do Venturus? Tem spoiler. Se quiser falar um pouquinho, dar um spoilerzinho que só vou começar e o Marcelo complementa, que a gente fala de aprendizado, o VNT School. E o VNT School, ele nasceu, acho que temos várias ações bem legais, só que a gente estava ainda focando muito na parte inicial, né? O pessoal não formado ainda, em formação, e o recém-formado, né? Só que aí nós precisamos olhar para o time como um todo, né? Então, até o Antônio fez um trabalho legal aí com a gente, né, fazendo um discovery, né, junto com os seniors dentro do Venturus. Isso nos trouxe realmente uma informação bem importante e bem interessante, e que também está se casando com outro trabalho que já tínhamos começado uma discussão de como melhorar a área técnica como um todo, né? Então, a gente está começando esse trabalho agora. O Marcelo até já colocou, né, em algumas chamadas aí o trabalho que nós estamos fazendo focando na carreira técnica. Mas o que a gente precisa olhar assim, esse é o principal puxador, mas ele não vai estar focado só em carreira técnica, a gente vai estar olhando um pouco mais abrangente, né? Mas tem um trabalho bem legal que vai estar sendo feito já, e a gente espera que em breve a gente consiga ter bons frutos, que vai impactar todo, independente da senioridade, mas vai impactar todo mundo, né? Acho que só para adicionar, as primeiras iniciativas do VNT School estavam ligadas nessa primeira formação, né, que a gente chama. Que, de certa forma, são pessoas recém-formadas ou pessoas que estão mudando de carreira, né? Esse foi o primeiro passo nosso. Agora o passo, e a gente entende isso, a gente tem que criar uma comunidade inteira. Criar uma comunidade inteira, você não passa só por esse pessoal que está, de alguma forma, ingressando, né, no primeiro momento. Não, tem que ser todo mundo, que inclusive já está dentro dessa comunidade e que precisa também evoluir, né? Então essa formação VNT School, o que o Sato falou, de ter uma abrangência muito maior, né, em todos os níveis, todo tipo, né, de profissional, de certa forma, até com questões de movimentação dentro de conhecimento mesmo. Eu sou um desenvolvedor que conhece sobre Java, né? Por que não conhecer sobre Node também? Aumentar a sua capacidade. O João trabalhamos junto, o João sabe que eu uso o conceito da caixa de ferramentas, né? Dentro da sua caixa de ferramentas você tem que ter mais ferramentas. Uma só, às vezes não faz muito sentido, né? Aquele cara que só tem um martelo, tudo que ele vê pela frente é prego. Então, não é essa a ideia. Então, colocar mais coisas ali faz com que, de certa forma, o time Venturus cresça, né? A gente conheça e contribua de outras formas. Então, o VNT School vem, de certa forma, para poder cobrir isso também, ou seja, todo o grupo ser, de certa forma, educado, ensinado, né? Olhado, acompanhado, para que o Venturus ganhe, mas também as pessoas, sem sombra de dúvida. Legal. Esse trabalho, né, que está sendo feito, ele não vai ter como escopo só VNT School, não é só formação, mas sim tudo que é necessário, né? Porque às vezes a pessoa já tem tudo.
Então, na realidade, o que a gente está querendo só é dar uma formatação melhor para tudo isso. Para essas pessoas que buscam, né, não só através do VNT School, mas quem quer se aproximar do Venturus, vir para o Venturus, não só ser um integrante, mas virar um ventureiro, que dica que vocês dariam para quem quer se tornar um ventureiro de Primeiro é DNA? desejo, né? Desejo. Sem vontade não dá nada certo, né? Mas aí depende muito realmente não só o desejo. A pessoa também tem que ter um preparo, ela tem que ter, assim, tem uma história até que o pessoal, o Pedro Paro da empresa que faz a pesquisa das humanizadas, né, empresas humanizadas, ele usou um case aqui no Venturus que era do Claudemir. Não está mais conosco aqui, mas acho que é um case bem legal. Que ele veio aqui como um prestador de serviço no Venturus e ele começou a ver o pessoal aqui, né, o tipo de trabalho, o pessoal assim, bem descontraído, bem contente, e ele criou um sonho para ele de trabalhar no Venturus. Só que ele não tinha os requisitos na época para trabalhar no Venturus. E ele correu atrás. Foi, estudou, se preparou e começou aqui como estagiário. Então ele foi atrás do sonho dele. Então, aí, independente da posição que a pessoa tenha, né? Mas se ela quer vir trabalhar no Venturus, então é só ela ver que sonho que eu quero perseguir, né? O que eu tenho, o que eu quero, e vai atrás para tentar buscar esse sonho. Eu vou só adicionar, acho que é uma característica que eu busco e que eu, de certa forma, transmito para os meus times, inquietude. Você tem que ser um ávido consumidor e querer saber como é que as coisas funcionam, como que aquilo vai melhorar em certas situações, o que eu estou fazendo, o que o outro está fazendo. Né? A gente busca muito pessoas que queiram resolver problemas. Então, você tem um problema na sua frente, você vai achar uma forma de resolver aquilo. Né? Seja através da tecnologia, seja através de uma outra coisa. Ok, você pode ter essa capacidade também, você pode ter essa condição. Né? Então, essa vontade, esse desejo, essa forma de buscar novos conhecimentos, de entender como é que as coisas funcionam. Claro, você pode ser um especialista e falar, eu quero ser um especialista nisso, e certamente vai ter lugar para você no Venturus. Né? Mas o Venturus hoje é muito conhecido por essas pessoas que resolvem esses problemas em qualquer situação, em qualquer condição. Né? É um generalista que consegue fazer um pouquinho ali, um outro pouquinho aqui, e sabe, ajudam aqui, ajudam um outro ali. O ventureiro tem essa característica de se ajudar. Né? João, mas está com um problema aí, mas me fala o que é que você tem. Isso, cara, não sei muito, mas olha, eu conheço o Antônio. O Antônio sabe disso. Só isso já fez uma diferença enorme no seu trabalho, no que você faz. Não pelo meu conhecimento, mas evidentemente pelo que efetivamente eu sei, por já ter conversado com o Antônio, por ter entendido dele o que ele pode contribuir, o que ele já sabe, faço essa conexão. Isso no Venturus é um grande diferencial, e se você já tiver isso fora daqui, o caminho seu para o Venturus vai ser facilitado, sem sombra de dúvida. É a situação que não é apenas, eu estou com esse problema e você me ouve, tudo bem, eu não sei resolver. Não, cara, dá uma atenção para resolver o problema da outra pessoa, certo? Porque você ouviu, por exemplo, o meu problema, sabe que eu estou com esse problema, e depois você conversando com outras pessoas, você sabe que aquele problema que a pessoa me contou pode estar sendo solucionado com outra pessoa, né? Fazer essas conexões realmente importante mesmo. Sim. Assim, aproveitando também que o Natal está chegando, né? Virada do ano, está rolando o planejamento já para o ano que vem. Que mensagem assim, vocês deixariam para os ventureiros agora, pensando nas pessoas que já estão no Venturus, assim, pensando nas festas e no novo ano aí que vai chegar? Eu quero primeiro agradecer o 2022, não dá para deixar isso em branco, foi um ano de sucesso, acho que a gente pode falar isso, com todos os desafios que comentamos, né, trabalho remoto, as pessoas à distância, e mesmo assim a gente conseguiu atingir boa parte dos nossos objetivos. Né. Para 2023, acho que a gente tem uma visão ainda não tão clara do que tudo que vai acontecer, pensando em cenário econômico, pensando em situação global de uma forma geral,
mas tudo indica que também será um ano bom para o Venturos, né? Um ano também de novas realizações, de novos desafios, e a gente só vai conseguir fazer isso com vocês. Não tem jeito, né? O grupo gerencial aqui representado por mim e pelo Sato, não vamos conseguir fazer tudo, não vamos, né? Então, certamente a ajuda de vocês e a participação de vocês faz com que a gente tenha mais confiança, né, num ano de 2023 melhor, né, bom, promissor para todos. Eu também quero agradecer todos os aventureiros, não só por esse ano, mas por esse período todo de pandemia, que eu acho que foi um desafio assim, para todos, né? Eu confesso que quando a gente entrou na pandemia, quando foi decretada a pandemia, eu achava que isso daqui ia ser 2 semanas. Né? E para mim já era um absurdo a gente ficar 2 semanas longe do trabalho, né? Com todo mundo em casa, não podendo sair de casa. Não, isso aí 2 semaninhas a gente resolve. Só que passaram as 2 semanas, a coisa foi se agravando, né? E aí você começa a ficar assim, super preocupado, porque você não sabe... a gente nunca tinha passado por uma situação dessa, então você não sabe exatamente o que vai acontecer ali na frente. Então dá medo, dá medo. Então, eu fiquei realmente com medo do que vai acontecer. Puxa, quantos aventureiros a gente não tem, né, que podem ser impactados em relação a essa situação. Então realmente bate o medo, né, quando a gente está como responsável, né, pela empresa, então puxa, o que a gente vai fazer para poder garantir que todo mundo tenha o trabalho, tenha o salário, tenha tudo. Então, acho que por pelo menos para nós, né, por uma felicidade, a área de TI é uma das áreas que conseguiu realmente se adaptar muito facilmente, né, com esse trabalho remoto. E nesses 2 anos aí de pandemia, o Venturos foi bem, cresceu, né? Estamos crescendo ainda. Então, agradecer a todos, né, que ajudaram e têm ajudado muito o Venturos. E para 2023, nós também acreditamos ainda num crescimento ainda, em 2023. Só que nós precisamos muito do apoio de todos os aventureiros. Então é muito importante, porque a gente tem muitas ações para serem realizadas, a gente quer fazer bastante coisa, tudo que a gente está pensando é para o bem do Venturos, é para o bem dos aventureiros, só que a gente precisa de braço. E aí o que eu queria é convidar todos os aventureiros para que procurem se engajar mais nas ações, procurem participar mais das ações que os times aqui vão começar a disponibilizar para todos aqui no Venturos, para que a gente possa realmente executar e possa fazer um Venturos melhor. Eu acho que se todo mundo puder contribuir de alguma forma, participar de alguma forma, eu acho que a gente consegue escrever um futuro melhor para a gente. Um futuro mais tranquilo e sem grandes problemas, sem grandes impactos. E se todo mundo trabalhar junto, a gente faz do nosso jeito, né? Da forma como a gente deseja que seja. Então, convido a todos aí para nos ajudar, né, nessa caminhada, para a gente fazer junto, para a gente trabalhar em conjunto e levar o Venturos cada vez mais à frente. Bom, Sato, Anselmo, agradeço demais a participação de vocês. Foi um papo bem gostoso para a gente ter aqui, discutir um pouquinho sobre o Venturos, saber um pouquinho das nossas origens e qual a visão, né, do nosso futuro que vocês estão trazendo aqui para a gente. E para a gente encerrar, a gente está trazendo agora aqui no Space Bar esse quadro que chama o Space Indica. A gente pede para vocês compartilharem um pouquinho da vida de vocês, que vocês têm consumido, seja livros, séries, filmes, e que tipo de conteúdo que vocês gostam de consumir. Bom, atualmente, né, eu estou fazendo um treinamento de ambidestria corporativa
é um tema que está bem atual hoje e fala exatamente sobre essa questão, né, de você garantir a operação hoje, né, olhar o hoje, ver como que a gente consegue fazer da melhor forma possível hoje, mas sem esquecer do amanhã, sem esquecer da parte estratégica de olhar o futuro. Então, eu recomendo para quem tiver interesse em ler um pouco mais sobre isso, se tiver a oportunidade de fazer também um curso, um treinamento sobre isso, acho uma coisa bem legal. Atualmente também estou numa fase de reforma lá em casa, então está uma bagunça lá em casa. E essa reforma, pelo que eu andei olhando, ela vai até o começo do ano que vem. Então vou ter um fim de ano bem agitado, né, em casa. E para dar uma acalmadinha, eu estou assistindo junto com a minha esposa, né, uma série da Netflix, que é a N com E. Então, para quem quiser também, é uma coisa bem tranquilinha, bem sossegadinha, que assim, no dia a dia a gente se envolve demais, a gente fica com a cabeça muito cheia de problemas. É bom você pegar e sentar no sofá ali, do lado da esposa lá, e curtir um pouquinho de uma série. Né? Uma coisa sem assim, grandes preocupações, para você relaxar, né, e curtir um filminho. Legal. Marcelo. Bom, eu tô atrasado com as minhas séries favoritas, então não vou nem mencioná-las para não virar chacota. Mas eu vou indicar um livro que eu estou lendo. Dan Ariely, Previsivelmente Irracional. A gente não tem noção o quanto que as nossas escolhas no dia a dia são irracionais. A gente acha que está pensando, a gente acha que está escolhendo, a gente acha que estamos, de certa forma, ponderando as escolhas, mas no fundo está tudo sendo de forma irracional, sem qualquer conexão com qualquer teoria possível. Um livro bem interessante, tem dados estatísticos bem legais, para quem gosta de pesquisa, para quem gosta de dados que efetivamente contribuam para isso, eu faço a indicação do livro, bem legal. Vale a leitura, com certeza. Tem um relacionado com esse, é o do Kahneman, Rápido e Devagar. Rápido e Devagar, isso. Que fala até dos viéses cognitivos, Isso, fala dos dois sistemas. Tem uma conexão importante, mas esse do irracional traz essa ideia de que aí eu tenho o controle do que está acontecendo e vou tomar uma decisão baseado em irracionalidade. Achismo. Pensei que você ia falar das séries aí, que tem série nova do Star Wars no Disney Plus. Por isso que eu estou atrasado e não queria falar de séries atrasadas. É um absurdo, entendeu? Mas vamos... É justo, mas pode dizer também séries antigas que você gosta também. Né? Eu estou assistindo Thundercats na HBO. Oh, legal. Thundercats remonta da época de criança, né? Efetivamente, Sim, que é a série original, entendeu? A dificuldade é assistir em inglês, não dá para assistir em inglês, né? Tem a memória afetiva que é Da dublagem, né? dublagem, né? Com certeza. É isso. Bom, pessoal, obrigado. Foi um papo bem legal. A gente fica por aqui, pessoal. Quer se despedir Só também? agradecer mesmo. Vocês têm algum comentário, algo a acrescentar também? Não, quero reforçar o convite, né? Agradecer o convite, obrigado por ter convidado. Convidem outras vezes para a gente falar sobre séries, sobre livros, sobre outras coisas, vai ficar melhor. Tudo bem. Tá joia. Agradeço também pela oportunidade aqui de estar compartilhando um pouquinho aí da história do Venturos, né, e um pouquinho do que nós estamos fazendo. Então, Isso aí. obrigado. Obrigado. Obrigado.